A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Passando aqui para compartilhar mais uma rápida palavra de Deus para nossa reflexão espiritual. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 7, a palavra de Deus diz o seguinte: Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Firmeza no propósito. Queridos, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, ele fez uma analogia entre o corpo humano e a igreja. E queridos, todos nós sabemos que quando os membros do nosso corpo, eles estão sadios ou saudáveis, eles cumprem naturalmente o propósito para o qual foram criados e designados. Por exemplo, um ouvido sadio, ele cumpre naturalmente o propósito para o qual foi criado e designado, que é ouvir. Olhos sadios, eles cumprem naturalmente o propósito para o qual foram criados e também designados, que é enxergar ou ver. E assim também acontece com todos os demais membros do nosso corpo que são saudáveis. Eles cumprem naturalmente o propósito para o qual foram criados e designados. Queridos, o mesmo também acontece com os membros do corpo de Cristo. Quando os membros do corpo de Cristo estão saudáveis, espiritualmente dizendo, eles cumprem naturalmente o propósito de Deus para o qual foram chamados e designados no reino de Deus. E isso eles fazem independentemente de qualquer coisa. Eu acho muito interessante, amados, as abelhas. Para que Deus criou as abelhas? Qual o propósito das abelhas? O propósito das abelhas é fazer mel. As abelhas, elas vão fazer mel independentemente de qualquer coisa. Independentemente se as pessoas estão vendo ou não, valorizando ou não o trabalho delas, ou gostando ou não do produto delas, elas sempre continuarão a fazer mel. Porque para isso elas foram criadas e designadas por Deus. Você jamais verá uma abelha desanimada e desistente do seu propósito, que é fazer mel. Então, queridos, a palavra que eu quero deixar aqui para a nossa reflexão hoje é a seguinte: que nós, à semelhança dos membros do corpo humano, membros sadios do corpo humano, e também à semelhança das abelhas, nós sejamos sempre firmes no propósito para o qual Deus nos chamou e designou no seu reino. Independentemente de qualquer coisa, cumpramos naturalmente esse ministério ou esse propósito que Deus nos confiou. Independentemente se as pessoas estão vendo ou não, se as pessoas estão gostando ou não, se as pessoas estão valorizando ou não, fiquemos firmes no propósito que Deus nos confiou. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, ele escreveu em Atos 20 e 24 o seguinte, que para ele, mais importante, mais até mesmo que a sua própria vida, era cumprir o ministério que ele havia recebido do Senhor Jesus, que é de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então veja, queridos, que nós também, à semelhança do apóstolo Paulo aqui nesse texto, tenhamos esse mesmo pensamento, esse mesmo alvo, de cumprir o ministério que Deus nos deu. O texto aqui que eu li no início de Romanos capítulo 12 e o versículo de número 7, aqui diz que se é ministério, que seja em ministrar, que se é ensinar, que haja dedicação ao ensino.
Qual é o seu ministério? Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus designou você a fazer, faça, cumpra o seu ministério. Amém? Então é essa a palavra que eu deixo aqui para a nossa reflexão hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém? Deus abençoe.